Olá, vamos para mais um dia de estudo maravilhoso, Provérbios de Salomão, a sabedoria divina. Então, assim, muitas coisas a gente tem passado, né? Estamos numa jornada muito linda de estudo juntos. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Estamos no nosso 24º dia. Estamos no nosso capítulo 11, hoje o versículo 10, e seguiremos. Então, assim, muita gratidão por estarem aqui, por estar acompanhando esse estudo, porque isso aqui é um estudo, por isso que não carece também de você ter aí do lado um caderno de anotação, um bloquinho, porque quando a gente anota, a gente guarda mais, então é importante também a gente fazer um estudo de provérbios anotando, registrando, né, filosofando um pouco. Então vamos lá? Vamos para o nosso capítulo 11. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui. Todo mundo está chegando. Boa noite para quem de boa noite, bom dia quem está vendo, boa tarde quem está vendo esse vídeo, né? Está vendo agora ou está vendo depois. Mas nós nos comprometemos a fazer esse estudo e ir até o fim. Então vamos lá? Hoje nós vamos para o nosso versículo 10 do capítulo 11. Recomendo quem não viu os outros anteriores, revejam, tá tudo gravado aí na plataforma do YouTube do céu, tá? Vamos lá, no versículo 10 fala o seguinte: na prosperidade dos justos exulta a cidade, perecendo os ímpios a júbilo. O que ele está querendo dizer aqui? É como se o justo fosse a fonte da alegria, a justiça é a fonte da alegria para a cidade. Porque assim, os justos, os sábios, eles promovem a paz, mas os perversos provocam a iniquidade e os desgostos. Os justos e os sábios promovem o progresso. Os perversos são os protagonistas da destruição. Então, quando os perversos eles somem da cidade ou perecem, de certa forma a cidade exulta em alegria, se tranquiliza. E isso é o que acontece no nosso dia a dia, quando a gente vê o ímpio, o perverso sendo preso, ou sendo condenado, ou pagando pelos seus erros, pelas suas atrocidades, isso dá um alívio, porque de certa forma a gente ainda tem esperança que a justiça faça algo, mesmo ela não sendo aquela que a gente tanto espera. Mas a gente sabe que a justiça divina ela tarda, mas não falha. A justiça divina ela não, ela vai, como é que a gente pode dizer? Muitas vezes a gente quer comparar a justiça divina com a justiça dos homens e não é a mesma coisa. A justiça dos homens ela é corrompida, já diz o próprio nome, ela é pelos homens. Onde o homem mete a mão, ele corrompe. Infelizmente é assim. Então ele quer deixar claro aqui o seguinte, que a sua vida você governa com justiça, sendo sábio. Mas se você deixa na sua vida a perversidade entrar, as atrocidades entrarem, você está fadado a perder sua cidade, porque alegria você não vai ter. Então a sua vida deixa uns questionamentos para vocês. O que você faz hoje? Você inspira outros? A sua vida hoje é uma fonte de alegria para todos que estão à sua volta? Isso é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque, como ele diz aqui, na prosperidade do justo exulta a cidade. Exulta a cidade. A cidade se alegra. Então é exatamente o que acontece. Quando a gente vê a justiça acontecendo, as coisas boas acontecendo, a gente fica muito feliz. Quando a gente vê ao contrário, a gente não fica feliz. Não há júbilo.
Então vamos para o nosso versículo 11. Versículo 11 fala o seguinte: pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é destruída. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é destruída. Bom, o justo, ele não é apenas abençoado, mas ele suscita as bênçãos. Aquele que é justo, ele geralmente ele é o receptáculo de coisas boas, é um veículo de bênçãos. Porque a justiça, quando exala da nossa boca, das nossas ações, do nosso comportamento, ela traz essa retidão, essa retidão que exalta as virtudes de Deus, exalta os valores divinos. E Deus abençoa toda uma cidade que tem nela a presença de filhos justos. Então, quando ele fala aqui, pela boca dos ímpios é destruída, isso, pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Retos que caminham na retidão, que caminham na linha dos justos, sim, a cidade se exalta, como a gente acabou de falar no versículo anterior. Mas aquele que destrói, muitas vezes não precisa fazer nenhuma ação para destruir. Só uma palavra, o seu comportamento, a sua forma de discórdia que ele traz no meio onde ele vive, é um meio de destruição. Muitas pessoas se descambam porque não sabem cuidar do seu coração, dos seus sentimentos, de suas emoções, e aí fala o que o coração está cheio. Aonde a mente não entra, onde a razão não entra, há desgoverno. Mente e coração andam juntas. Essa é a lição dos grandes sábios. Mente e coração juntos. Versículo 12 fala o seguinte: o que despreza o seu próximo é sem juízo, mas o homem de entendimento cala-se. Bom, você vê que desde ontem eu estou falando sobre isso. Do versículo 8 para cá, do capítulo 8 para cá, Salomão tem feito comparações, se você analisar. É como se fosse a gente trabalhar com a dualidade, positivo e negativo. Ó, é a balança, é a justiça, é a balança divina aqui imperando facilmente. Ó, você escolhe isso ou você escolhe isso. Aqui é uma causa, aqui é a consequência. Então é o que ele fala aqui: o que despreza o seu próximo é sem juízo, mas o homem de entendimento cala-se. Bom, aquele que desprezar é ridicularizar o próximo. É uma insensatez uma situação dessa. Tratar as pessoas com desdém, sem educação, é falta de bom senso. Como na Bíblia fala, bom siso. Jesus nos deixou sempre essa máxima que devemos nos amar. Mas não é apenas de palavras, mas é de fato, é de verdade. Então a nossa função, quando ele bota aqui o homem a nossa função principal, mas o homem de entendimento cala-se, porque quando há alguma situação, e o homem de entendimento é o homem sábio, é o homem que busca, é o homem que tem conhecimento, cala-se, para que a sua boca não espalhe fofoca, boataria. Porque quando a gente não trata as coisas dentro de nós, a nossa boca não tem entendimento. Mas o homem de entendimento, ele cala-se, porque muitas vezes é preferível calar-se, é preferível fechar a boca do que promover discórdia, promover mentira, promover fakes, né? Tá tão moderno, né? Fake news, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente tem que trazer o entendimento para dentro de nós, conhecendo primeiramente quem somos, como é o nosso comportamento perante várias situações, para a gente ter cuidado do que a gente fala. Muitas vezes, e às vezes a gente está num lugar e muitas pessoas, você não fala nada, não vai falar nada, eu só observo.
Vale muito mais a pena falar na hora certa do que sair falando sem sensatez. Quando algo nos tira do equilíbrio, a gente perde o equilíbrio realmente, a gente perde a sensatez, perde a nossa integridade, perde os nossos valores, a gente se cega. Mas se a gente, aos poucos, a gente rever as situações que aconteceram e entender quais são os gatilhos que acionam isso é o que ele fala aqui, é o homem de entendimento. Ele cala-se quer dizer, não preciso me pronunciar nesse instante, porque eu sei o que pode acontecer comigo. Eu sei até onde eu posso descer se eu for por esse caminho. Então é esse entendimento você tem que ter muito claro dentro de você, porque muitas vezes a gente traz para a nossa vida repetições de padrão por falta de entendimento, por falta de parar e analisar o que aconteceu, por que de novo eu descambei, por que de novo eu cometi a mesma situação, por que de novo eu falei a mesma palavra para aquela pessoa, por que de novo eu discuti com a mesma situação, se eu já sei que essas palavras e essa forma, esse comportamento, essa situação gera sempre atrito, falta entendimento. E o cala-se não é o que você tem que baixar a cabeça, não, é o cala-se da sabedoria, do silêncio, da observação, do olhar para dentro de si. Um momento de discussão, muitas vezes muitos já ouviram assim, né? Calma, respira 3 vezes, relaxa. Isso é algo que popularmente a gente fala um com o outro, mas tem muito fundamento, porque quando você fala isso para uma pessoa, você dá tempo, a respiração, ela é um meio para você se acalmar, é um meio para você... É mesmo. E aí a razão entra, e aí você consegue refletir sobre o assunto e trazer a maturidade. Porque muitas vezes a gente é muito imaturo, a gente é ainda muito imaturo para inúmeras situações, inúmeros setores da vida. Mas a gente está aqui para isso, para aprender. Versículo 13, ele fala o seguinte: o que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Aqui é praticamente aquela parte que a gente fala do fofoqueiro. O mexeriqueiro, olha só, o que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Olha só que fantástico isso aqui. Vamos junto decifrar esse versículo. Bom, guardar segredo é uma atitude sagrada. É uma atitude, nem digo sagrada, é uma atitude sensata. Porque a gente sabe que o indivíduo que não guarda segredo, ele não merece confiança. A gente sabe que a gente não pode sair contando tudo para qualquer pessoa. Olha o que Salomão está deixando aqui. Quem anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Toma cuidado com quem você fala, porque tem muito mexeriqueiro por aí, muito fofoqueiro por aí com a língua solta, e esse com a língua solta torna-se uma ameaça para você, torna-se uma ameaça para as suas conquistas. Ele pode acabar com relacionamentos, acabar com grandes empreendimentos. Então toma cuidado, porque esse pode espalhar uma boataria, fake news, situações assim, que podem manchar sua reputação e podem antecipar até um empreendimento seu, algo que você deseja tanto. Mas ele fala aqui, Salomão coloca a outra parte, como a gente falou, da balança. Mas o fiel de espírito o encobre. O fiel é aquele que a gente pode confiar, aquela pessoa que é confiável, aquela pessoa que a gente pode abrir o nosso coração, dá certeza que ele não vai desprezar o nosso anseio, as nossas escolhas, não vai nos julgar. Vai rir, mas não vai ser aquele riso falso que ao ir embora, essa pessoa vai lá, vai ligar para outra e vai te detonar.
e vai começar a espalhar ao vento as coisas ruins e negativas. O fiel de espírito, que é aqui, ele encobre o segredo de vez de descobri-lo. Ele guarda para si um segredo, um tesouro seu. Nossa, e como está difícil de encontrar pessoas assim, né? Como está difícil. A gente talvez escolhe no dedo. Então, quantas vezes a gente já se ferrou por causa disso, por falar demais? Então, é exatamente o que esse versículo está nos recomendando. Cuidado, para de falar demais. E se falar, escolha bem as pessoas. Resumindo, é isso. No versículo 14, ele fala o seguinte: não havendo sábia direção, o povo cai. Nossa. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Povo sem instrução está fadado ao fracasso. Está fadado à manipulação. Povo sem conhecimento é um povo ignorante. Então a história nossa ela é repleta de exemplos disso, de maus governantes, de pessoas que trouxeram desgraça para a população, desgraça para nações, oprimiram, mataram, destruíram, causaram guerras. Nossa, tá cheia a nossa história disso. Olha que Salomão já coloca aqui: não havendo sábia direção, o povo cai. Então quando nossa nação, tudo, e vamos botar aspecto macro, não está numa direção, não está numa sábia direção, o povo cai. É triste isso, gente, é triste. É triste. Mas quando o governo justo ele governa, o povo ele se torna abençoado, o povo acorda. O povo começa a florescer sobre a luz da justiça, ele começa a sair e enxergar o mundo de outra forma. Porque o povo que não é governado com uma sábia direção, ele fica todo intocado. Ele não sabe o que fazer. O que falam, qualquer um que fala vizinho, ele segue. Então a sua vida, vamos agora trazer para o micro isso aqui, esse entendimento. Você tem que ter direção da sua vida, você tem que ter uma sábia direção, você não pode ser movido pelo que os outros estão falando. Você tem que ir lá buscar, vem cá, deixa eu saber se é isso mesmo. Vá fazer isso é sábia direção, você que governa a sua vida, não é o outro que governa por você. Olha que ensinamento fantástico que a gente pode trazer para nós, qualquer um desses a gente pode trazer para nossa vida. Ah, tudo bem, está acontecendo externamente um monte de coisa que tem a ver com isso aqui, tem. Com certeza tem. Mas agora traga para a sua vida isso. Você está levando a sua vida de uma forma sábia? Porque senão cai. Senão cai. E ele fala, mas na multidão de conselheiros a segurança. Numa nação, na multidão de um povo, na multidão de sábios, no envolto de pessoas sábias, intelectualmente falando, que pensam no progresso, que utilizam da própria filosofia, da palavra de Cristo, da palavra sagrada, para governar, a nação cresce, a nação se eleva espiritualmente, moralmente. E na sua vida, é isso que eu estou falando, você tem governado dessa forma, de uma forma sábia? Você tem dirigido as situações, as decisões e os seus anseios de uma forma sábia? No momento de queda, que você cai, que todos nós caímos, você consegue retornar de uma forma sábia? Isso é governo, isso é sábia direção. Se encha, ele fala, na multidão de conselheiros de segurança, se está com alguma dificuldade, vai procurar alguém, vai procurar um sábio, procure pessoas que você possa modelar, que possa te agregar, que possa te trazer uma palavra, que possa te trazer um insight, uma frase que pode mudar esse padrão, esse hábito, essa crença. Chega de ser um mal governado.
Está na hora de você governar a sua vida, está na hora de você prosperar, está na hora de você ser quem você é. Chega. Muito forte isso aqui, muito forte. Estou falando aqui e está caindo a ficha em vários momentos. Espero que estejam caindo para vocês também. No versículo 15, ele fala assim: quem fica por fiador, certamente sofrerá. Mas o que aborrece a fiança estará seguro. De novo ele fala aqui, só para uma frase que veio aqui, para o versículo anterior. Só para complementar essa um governo tolo tem um povo abatido. Então vamos lá. Então, quem fica por fiador certamente sofrerá, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Em capítulos anteriores a gente teve uma parecida com essa de fiador. Mas aqui ele retorna a falar que é perigoso ser avalista. Porque o fiador, ele é aquele que dá garantias a um devedor, que se ele não cumprir a palavra, o fiador é que assume tudo. Por quê? O fiador ele empenha a sua palavra, empenha a honra a um devedor que supostamente saudará esse compromisso a tempo e hora. E a gente sabe que se isso não for cumprido, quem se ferra é o fiador. Quantas pessoas de bom coração foram fiador de pessoas em várias situações, não estou falando só da questão financeira, mas sentimental, nessa questão mesmo de segredo, de guardar algo, e não foi honrado essa situação. E quem se ferra é aquele que foi o fiador. Então a gente está certo, claro, o mundo ele é desonesto, muitas pessoas são desonestas, acabam não honrando, não tem honra para honrar algo que você vai lá e fica de fiador. Por isso que ele alerta aqui, toma cuidado, porque o que aborrece a fiança estará seguro, ou seja, aquele que não sustenta a fiança estará seguro, você terá teus bens resguardados. Toma cuidado com quem foge. Quem foge de fiador estará seguro. Essa é a melhor situação. Arruma uma outra forma de ajudar. A gente não tem responsabilidade de financiar a irresponsabilidade dos outros. Senão você se ferra, você põe sua família em risco. Você pode comprometer todo o sustento e a instabilidade financeira da sua família e até dos seus próprios negócios por causa disso. Então o que ele está falando é isso, fuja de ser avalista, é um caminho escorregadio, às vezes pode ser o fim da linha. Tome cuidado, é isso que ele está falando aqui. Versículo 16, ele fala o seguinte: a mulher aprazível obtém respeito, ou seja, a mulher conquista o respeito. Mas os homens violentos só obtêm riquezas. Aquele quer falar do coração bondoso. O coração bondoso é melhor do que as riquezas. O coração bondoso é melhor do que o bolso cheio. Aqui é um contraste muito grande entre a mulher de coração generoso e o homem que conquista o respeito diante de poderosos. O contraste principal aqui é da mulher de coração generoso que conquista um respeito por isso, mas está diante daquele poderoso homem cruel que conquista as riquezas de modo ínfimo, de modo negativo, de modo onde a riqueza da iniquidade ela não traz honra, ela só traz desprezo. Então, como já Salomão fala muito, aquele que
da violência. A gente tem muitos exemplos por aí, homens violentos que utilizam da violência, da agressividade, da maldade, e são às vezes ricos. Isso só tem data e hora para acabar, porque a justiça vem e vem forte. A mulher colocada aqui de coração generoso, mesmo ela não tendo acumulado as riquezas da terra, mas ela possui o tesouro mais precioso, que são os tesouros do céu. Enquanto que o coração dela não é um poço ruim, não é um poço de avareza, não é um poço de negativo, mas é uma fonte de generosidade a serviço de Deus. Então o conselho do sábio é assim: coração seja de coração bondoso. Coração bondoso é melhor que um bolso cheio. É melhor conquistar as riquezas que te levarão espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente, do que você conquistar de um modo negativo, de um modo desprezível, de um modo violento, como ele fala aqui, né? Para obter riqueza. Você não precisa ser violento para adquirir riqueza. Você precisa ser sábio para adquirir riqueza. Você não precisa pisar nos outros, você não precisa desprezar os outros. Você não precisa humilhar os outros para obter riqueza. Não precisa ser violento, assassinar pessoas, matar, sobrepujar. Não, você tem que ser sábio. Você tem que ter coração bondoso. Coração bondoso está próximo de Deus. E é isso que ele quer colocar aqui. E quando ele coloca a mulher, ele coloca a questão sentimental, a questão emocional. Mantenha as suas emoções e sentimentos estão aqui no coração. Mantenha isso ligado a Deus. Mantenha seus sentimentos monitorados, equilibrados, porque esse é o caminho, e não o caminho da violência, que não leva a nada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fica por aqui com muita reflexão na data de hoje, alguns questionamentos que a gente fez lá no versículo 10, mas que cada um desses que a gente citou, espero que vocês tenham visto algumas etapas da vida de vocês, alguns momentos que possa ter vindo, com certeza veio aí por lembrança e veio assim como um encaixe. Isso é sabedoria. Sabedoria é encaixar o conhecimento e fazer ele movimentar, para fazer tudo acontecer de uma forma diferente. Então, um beijo no coração, gratidão, deixe seus comentários aqui abaixo. Não deixe de compartilhar, porque deve ter muitas pessoas também esperando essa palavra, e você, assim como a gente está deixando essa palavra aqui também, esse estudo, você pode fazer a mesma coisa compartilhando, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, Jesus abençoe, paz e bem, paz na sua casa, na sua família, e amanhã estaremos de volta para continuar aí pelo versículo 17 do capítulo 11 para frente. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.